Bom dia, irmãos. Nós estamos hoje na nossa 11ª lição do tema A Doutrina Bíblica da Oração. E nós hoje vamos trabalhar uma temática bem problemática para algumas pessoas: a oração e os nãos de Deus. Você já fez um pedido e recebeu um não de Deus? Você ficou frustrado? Você ficou furioso? Você questionou a Deus porque Ele respondeu não à sua oração? Ou você entendeu o não de Deus como uma bênção? As Escrituras nos revelam que Deus atende às nossas orações, mas o fato de Deus responder às orações não significa que Ele sempre vai dizer sim. Algumas vezes nós teremos que lidar com a espera ou até mesmo com um não de Deus. A Bíblia também nos apresenta alguns exemplos em que Deus disse não a grandes homens e mulheres de fé. Deus disse não a Abraão, Deus disse não a Moisés, ao apóstolo Paulo e disse não até mesmo a Jesus Cristo. Por que é importante nós estudarmos sobre este tema? Porque os nãos de Deus podem trazer frustração e até confusão em nossa vida. Algumas pessoas podem perguntar ao receber o não de Deus: se Deus é amoroso, por que não atendeu a nossa oração? Por que algumas pessoas recebem milagres e outras não? Algumas pessoas chegam a ficar com raiva de Deus quando recebem o não. Mas os nãos de Deus têm razões para acontecer. E nós vamos analisar algumas dessas razões. A primeira delas é: Deus vê o que nós não enxergamos. A nossa perspectiva é sempre limitada. Deus vê toda a conjuntura da nossa vida. Em Hebreus 4:13, nós lemos: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Só Deus é capaz de ver o que nós não conseguimos enxergar. E por isso, Ele é capaz de dizer não, mesmo que nós não compreendamos. Nada pode ser escondido de Deus. Quando Deus diz não, Ele tem todos os elementos nas mãos. Ele nos ama tanto que Ele é incapaz de dar tudo aquilo que nós pedimos. Existe um texto intitulado E Deus disse não. Eu vou ler esse texto agora. E Deus disse não. Eu pedi a Deus para remover meu orgulho e Deus disse não. Ele disse que não era tarefa dele, mas que era para eu abrir mão. Eu pedi a Deus para tornar meu irmão paraplégico em uma criança normal, e Deus disse não. Ele disse que o espírito é imortal e o corpo é temporário. Eu pedi a Deus para me dar paciência, e Deus disse não. Ele disse que paciência é subproduto da tribulação. Ela não é dada, é conquistada. Eu pedi a Deus para me dar felicidade, e Deus disse não. Ele disse que me dá bênçãos, felicidade depende de mim. Eu pedi a Deus para dividir minha dor com Ele, e Deus disse não. Ele me disse que o sofrimento nos afasta de coisas mundanas e nos deixa mais perto dele. Eu pedi a Deus para fazer meu espírito crescer, e Deus disse não. Ele disse que devo crescer por meus esforços, mas Ele aparará minhas arestas para que eu frutifique. Eu perguntei a Deus se Ele me amava, e Ele me disse, sim, agora e sempre. Eu pedi a Deus para me ajudar a amar os outros tanto quanto Ele me ama, e Ele disse, finalmente você entendeu. A segunda razão para Deus dizer não é: Deus tem sempre o melhor para nós. Porque nem sempre as nossas orações são atendidas ou são respondidas. Isaías 55, 8 e 9 responde essa pergunta.
pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. A maneira de Deus fazer as coisas é sempre muito melhor e mais completa. Muitas vezes as nossas orações refletem a nossa ignorância a respeito daquilo que seria melhor para nós. Tiago, na sua carta, explica por que algumas orações não são atendidas. E ele diz assim: vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Muitas das nossas orações têm como melhor resposta um não de Deus. Ele sempre tem algo melhor para nós. Na carta aos Filipenses, Paulo ensina: aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que eu me encontre. Ele usa o verbo aprender. Essa palavra no grego, ela significa uma aprendizagem que vem como resultado de um processo, de uma prática. Imagine um restaurante que quer contratar um cozinheiro. Aí aparecem 2 candidatos. O dono do restaurante pergunta ao primeiro: você tem experiência? Você sabe cozinhar? E aí ele responde: sei, eu já li muitos livros de culinária, eu estudei muito sobre culinária. O segundo candidato, ao responder a mesma pergunta, ele diz assim: eu trabalhei 15 anos na cozinha de um grande restaurante. Qual desses 2 candidatos você acha que vai ser o escolhido? É lógico que aquele que tem a prática de 15 anos, não só ouviu falar como cozinhar ou leu como cozinhar, mas aquele que praticou numa cozinha durante algum tempo. É preciso crescer para aprender. Deus está mais interessado no nosso crescimento do que no nosso conforto. Apesar das dificuldades, uma coisa é certa: Deus sempre vai oferecer o melhor que possamos amadurecer, para que possamos amadurecer e crescer na fé. A terceira razão para o não de Deus é que Deus tem o seu próprio propósito. Se nós oramos por algo que está fora do propósito de Deus, com certeza Ele dirá não. Na maioria das vezes, nós não iremos entender tudo o que Deus está fazendo. Nem sempre será confortável, mas Deus promete o que C.S. Lewis chamou peso de glória. Paulo falou aos Coríntios a respeito dessa promessa. E diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A oração é um ato de submissão, submissão de quem aprendeu a acolher a vontade do Pai como sendo a sua própria vontade. Vamos agora à quarta razão: sofrer em benefício de outras pessoas. Nós vivemos num tempo em que as pessoas têm como grande objetivo de vida ser feliz. Custe o que custar, as pessoas querem alcançar essa tal felicidade. E para elas, ser feliz é evitar todo tipo de sofrimento. Mas existem situações em que nós estaremos envolvidos em momentos difíceis, que exigem certa dose de sacrifícios. Paulo, ao escrever aos Colossenses, fala que se alegra em sofrer por eles. Ele se espelha em Cristo, que se sacrificou pela sua igreja. Paulo sabia que havia um preço a pagar pela propagação do Evangelho.
para Paulo, orar era o mesmo que lutar. Ele não orava para Deus livrar os crentes das dificuldades, das perseguições ou das lutas, mas orava para que Deus desse força para que eles pudessem lutar. Muitas vezes nós queremos receber tudo pronto das mãos de Deus. E Deus diz não. Precisamos aprender com as dificuldades para estarmos preparados para enfrentar lutas que poderão acontecer em nossas vidas. E vamos agora para a nossa última razão. Todas as vezes que Deus disser não, Ele dispensa a sua graça. A graça de Deus nos coloca de pé quando nós somos tentados, quando estamos cansados, quando estamos aflitos. O autor dessa lição, ele nos trouxe uma experiência de Billy Graham e diz o seguinte: certa vez, Billy Graham foi entrevistado e o entrevistador perguntou: o senhor tem 80 anos e tem estado no centro das atenções públicas por décadas, sem que nada tenha maculado o seu testemunho como um cristão. Como o senhor conseguiu construir uma história de integridade? E Billy Graham, então, citou 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que a possais suportar. Este é o segredo. Quando Deus diz não para alguma coisa, Ele diz sim para nós. E para concluir o nosso estudo deste domingo, quando Deus diz não, ou quando o não de Deus chegar, não devemos nos desesperar. Muito pelo contrário, devemos renovar as nossas esperanças, pois Ele trabalha em todas as coisas para o nosso bem. Mesmo que nos leve para lugares difíceis, para situações inimagináveis, Ele tem um propósito, e esse propósito é nos transformar à imagem dEle, à imagem de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a aprender a receber os nãos de Deus.